vários textos curtos, né, trazendo situações que são do dia a dia, situações corriqueiras, só que sob a ótica, né, do Espiritismo. Mas ao ler o título, a gente já consegue fazer algumas reflexões, né? Antes mesmo de entrar no texto, a gente já para pensar, né? Quando o título foi publicado, a Patrícia até disse: nossa, que tema bonito, né? E de fato, né, a solução caridosa. A gente fica pensando, né, quantos problemas que a vida nos traz. Será que as soluções que a gente busca, elas são soluções que conversam com tudo isso que a gente aprende aqui na doutrina espírita? Será que a gente não se deixa levar por questões pessoais, né, por buscar uma solução que seja mais fácil, mais cômoda, algo que seja benéfico para nós ou para alguém que a gente gosta? Será que a gente está pensando em resolver essas questões do dia a dia da forma caridosa, de uma forma que converse com a lei divina, com as leis morais, né? A gente acaba divagando um monte, né? Só no título já desse texto. Muitas vezes a gente consegue pegar as soluções que a gente busca para as coisas e racionalizar, né? Tenta dar um porquê disso, porquê daquilo, mas será que a gente está racionalizando em cima daquilo que realmente importa, né? E aí, pensando sobre isso, eu comecei a pensar em tentar trazer o texto para isso, né? Para uma leitura à luz das leis morais, que estão lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Confesso para vocês que eu fiz isso também de uma forma um pouco egoística, né? Buscando aqui uma solução, porque lá no nosso grupo de introdução à doutrina espírita, na segunda-feira, a gente está estudando as leis morais, então para mim já foi muito cômodo, né? Eu já dou uma estudadinha nas leis morais, já ajudo a montar aqui a exposição, então ficou bom para mim, né? Mas espero que também tenha sido uma boa solução, né, para esse estudo, para essa abordagem aqui. Mas eu também fiz isso pensando que esse ano a URI tem feito todo mês uma palestra focada nas leis morais, né? Então é uma forma de também linkar com isso que a gente tem visto, quem vem aqui toda semana, né, tem visto uma vez por mês pelo menos uma palestra, uma exposição falando de alguma das leis morais. Então a gente vai tentar fazer um link com algumas coisinhas aí das leis morais ao longo dessa história que Humberto de Campos nos traz, tá? Bom, a história começa nos apresentando aqui um personagem que é o Joaquim Finisterra, que é um homem paciente, pai de 7 filhos, e o texto chama esses filhos de folgazões. Aí eu fiquei curioso, né? Parece, só pela raiz da palavra aqui, deve ser folgados, alguma coisa assim. Eu fui atrás para entender melhor o texto. Na verdade, folgazões são alegres, brincalhões, galhofeiros. Até aí tudo bem, né? Não há mal nenhum em ser alegre. O problema está na continuação do texto, né? Ele nos diz que o Finisterra não encontra apoio moral nem auxílio material de nenhum deles. Ele tem a esposa, 7 filhos e ninguém ajuda em nada. Aí a gente já começa a ter um problema, né? E aí, para a gente começar a fazer essa brincadeira com as leis morais, vamos pensar na lei de trabalho, né? A lei da natureza, lá na questão 681, ela impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? E a espiritualidade nos diz que certamente, não só os filhos para os pais, como os pais para os filhos. A vida em família é isso. Quando a gente vive em família, a gente tem a obrigação de se ajudar, de colaborar, né? Então, se a gente volta lá no Joaquim Finisterra com seus 7 filhos e ninguém ajuda em nada, não está legal, né? Nós vamos continuar aqui com a história. E aí a história continua dizendo que o tal do Joaquim Finisterra é um homem que ele realiza o seu trabalho, né? Ele não tem grande apego material, ele usa ali a roupinha surrada no dia a dia, não tem problema com isso. Ele mesmo engraxa o próprio sapato, uma postura mais humilde, né? Mesmo assim, sendo um cara, né, mais tranquilo, humilde, sem apego material, ele tem um ordenado interessante, 1.500 cruzeiros. Eu fiquei curioso, o que significa 1.500 cruzeiros, né? Esse livro foi publicado no comecinho da década de 40.
na época, o salário mínimo era 300 cruzeiros. Ou seja, a gente está falando de alguém que recebe 5 salários mínimos. É uma renda razoável, né? Talvez não seja assim uma pessoa de grandes posses e tal, mas dá para viver, né? Só que quando a gente pensa que isso tem que alimentar ele, 7 filhos, a esposa, e o pessoal não ajuda muito, aí a coisa talvez complique um pouquinho, né? E fala aqui que o salário dele evapora quando chega em casa, né? Aí a gente fica pensando, será que evapora só naquilo que é necessário? E aí a gente começa a falar um pouquinho aqui da lei de conservação. A lei de conservação tem dentro dela um título que fala o necessário e o supérfluo, né? E aí Kardec pergunta lá na questão 716, né, que pela nossa organização física, será que a natureza já não traçou o limite do que é necessário? E a espiritualidade nos diz que sem dúvida alguma, né? Por meio da organização que a natureza nos deu, está muito claro qual é o limite da necessidade. Mas os vícios acabam alterando a nossa constituição e criam necessidades que não são reais. E aí a gente fica pensando, será que os filhos lá do Sr. Finisterre se encaixam nisso? Será que tem alguma coisa, alguma dessas paixões que a vida nos apresenta, dos vícios, né, que eventualmente a gente se pega, né, que estão fazendo com que eles estejam drenando ali os recursos da família para além daquilo que seria razoável? Vamos ver se o texto nos responde a isso. E aí o texto continua dizendo uma novidade sobre o Joaquim. Ele é espírita, mas ele está sozinho nisso. Ele é espírita, né, adepto, pratica, lê, estuda, mas a família acha isso uma besteira, né? Ele está sozinho mais nessa. Ele trabalha sozinho, né, e tem essa questão espiritual aqui que ele fica sozinho também na família. Mas é pior do que isso. Os filhos ficam no ócio o dia inteiro, né, vão para a farra à noite, e aí ele traz aqui uma informação que começa a fazer parecer que aquilo que a gente desconfia no slide anterior, né? Eles ficam lá nas festas elegantes, dos cassinos, a gente está falando aqui de jogos, né? Voltam para casa embriagados, ou seja, está parecendo que sim, né? A galera está torrando dinheiro naquilo que não precisa. A princípio, o Finisterre faz tudo o que pode para remediar essa situação. Ele procura, com ternura, mas com autoridade do pai e da família, né, orientar, né, tentar levar os seus filhos para o caminho do bem. Só que aí vem aquele fogo amigo. Dona Mariana, a esposa dele, na melhor das intenções, né, por afeição aos filhos, ela briga e diz que não tem nada que botar filho para trabalhar, os filhos têm mais é que curtir a vida, tem que viver bem. Só que aí fica difícil, né? Aí fica bem complicado. Sempre que o Joaquim tenta chamar os filhos para o trabalho, tenta chamar eles para um caminho mais reto, digamos assim, né? A esposa já vem com tudo. Olha, cala-te, Joaquim. Não tens vergonha de pedir para os filhos trabalhar? Né? O que eles te fizeram? Para que isso? Né? Para que pedir para eles trabalharem? E ela ainda devolve para ele, né? Se eu quisesse contar o quanto eu já sofri por tua causa. E eles, olha, Mariana, mas, poxa, eu sou pai, eu não quero ser o carrasco de ninguém. Eu só quero integrá-los na esfera dos homens de bem. E aqui a gente pode pensar um pouquinho sobre a responsabilidade dos pais. A gente está vendo duas posturas completamente antagônicas aqui, né? Um puxando os filhos para tentar levá-los para o trabalho, para ajudar em casa, e ela dizendo, não, deixa eles curtindo, deixa eles, né? Qual será que é a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto mães, né? E aí lá na lei de sociedade, as questões 773 até a questão 775, a espiritualidade discorre, né, após as perguntas de Kardec, sobre a vida em família. E eles nos trazem que
eles fazem uma comparação diferenciando o que é a vida de pais animais com seus filhotes em relação aos homens com seus filhos, né? A responsabilidade de um animal com o filhote, ela acaba na subsistência. Ele coloca aquele filhote no mundo, dá o alimento enquanto ele não consegue buscar o próprio alimento, ensina uma coisa ou outra e acabou aí. A diferença é que para nós temos uma obrigação moral com os filhos. Não é só a subsistência, não é só colocar comida na boca e vestir, está tudo certo, dá um teto e acabou. Não, a gente tem que educar, né? Mas eu vou recorrer a um outro trecho do Livro dos Espíritos, lá na questão 208, que é no capítulo que fala sobre a pluralidade das existências, porque eu acho que aqui fica um pouquinho mais claro esse ponto. Kardec pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? E a espiritualidade diz ao contrário. A influência é grande, né? Como já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. E aí eu trouxe até em negrito aqui, porque é muito forte, né? Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. E aí a parte mais forte ainda: constitui-se isso uma tarefa, e tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Ou seja, a gente vê aqui que o Joaquim estava fazendo nada mais do que a sua obrigação, tentando pegar aqueles filhos que estavam no ócio, só na festa, na farra, e tentando encaminhar para o caminho do bem. Enquanto que Dona Mariana, por mais que estivesse, né, com uma boa intenção, mas ela estava criando débitos para si mesma, porque ela estava deixando os filhos num caminho que não era o melhor. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Colocou um filho no mundo, tem que educar, né? Tem que pensar nisso. Mas continuando a história, a senhora Finisterra, sempre que o marido começava a falar, ela já atalhava, já cortava o papo dele. Já sei, né? Homem de bem para ti é burro de carga. Mas meus filhos não. Eles não vão ter esse destino. Eles não vão, né, ficar aí trabalhando para os outros. Se tu quer viver na escravidão, o problema é teu, tu já está velho, já é inútil, então vai, trabalha, né? Mas os meninos, não. Eles têm que ter o bem que eles quiserem, eles têm que ter, né, aquilo que eles acham que é bom para eles. Aqui, quando a gente está dentro do círculo, né, do espiritismo, esse termo homens de bem, ele tem um significado muito próprio. Muito provavelmente, Joaquim Finisterra, como um estudioso do espiritismo, né, que é o que o texto nos diz que ele era, ele já tinha visto a questão 918 lá do Livro dos Espíritos, que está lá na parte que fala, fugiu agora o nome do capítulo, mas daqui a pouco vem. Enfim, é a questão 918. Aqui eu trouxe só um resumo em tópicos do quais são os caracteres do homem de bem, segundo o Espiritismo. Todos os atos da sua vida representam a prática da lei de Deus. Pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Faz o bem pelo bem. É bondoso. Considera o poder e a riqueza como um depósito. Usa da sua autoridade para levantar a moral. É indulgente com a fraqueza alheia. Não é vingativo. Respeita. Fácil, né? Mas assim, vamos pegar só a primeirinha. Todos os atos da sua vida representam a prática da lei de Deus. Então, para o Finisterra, né, lá para o Joaquim Finisterra, isso inclui a lei do trabalho. Então, assim, ele quer que os filhos trabalhem porque ele acha que isso é importante, ele acha que isso vai fazer bem para os filhos dele, né? E a gente vê isso lá na lei de trabalho, onde diz que o trabalho é da lei da natureza, constitui uma necessidade. Que o trabalho ele é uma expiação, mas ao mesmo tempo é uma forma de aperfeiçoamento do espírito, né? Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância do ponto de vista espiritual.
a gente não evoluiria, a gente não cresceria, né? Então sim, a lei do trabalho é importante, trabalhar é importante, né? É uma questão de convivência na sociedade, a gente precisa disso, né? Então por isso, para o Joaquim era muito importante fazer isso para os filhos. E aí o texto continua falando, né, da reação dos filhos a toda essa situação, essa briga entre pai e mãe ali, né? Ele querendo que os filhos trabalhassem, a esposa não, né? As moças, elas se abraçavam com ar triunfal, os rapazes sorriam vitoriosos, né? Vamos continuar na farra. O Joaquim via aquela cena, os olhos úmidos, e ele compreendia que era inútil. Era uma batalha perdida para ele, né? Ele não queria mais discussão, então ele seguia, fazendo o trabalho dele, né? E no princípio de cada mês, o que acontecia? Contas e mais contas para pagar, né? E ele tendo que se virar ali nos 30 para dar conta com o salário dele. Ele recebia o salário, entregava na mão da esposa, e a esposa ainda reclamava. Poxa, tu não consegue um aumento? Vai lá, fala com o chefe, corre atrás, te vira, faz por merecer mais, né? E ela ainda dizia, olha, para esse mês não deu nem para pagar as contas, estamos precisando de mais 900 cruzeiros, mais 3 salários mínimos. Não tenho, de onde é que eu vou tirar? O salário é esse, né? E elas, não, vai lá, te vira, arranja um empréstimo aí, faz alguma coisa. E ele vai lá e tenta de novo, faz o papel dele. Tudo bem, eu posso até pedir um empréstimo, mas será que não seria razoável, né, alguém ajudar um pouquinho? Olha, tem um concurso aberto ali, quem sabe as meninas vão lá, fazem o concurso para ter uma renda, ajudar um pouquinho em casa. Mas a resposta é a mesma de sempre. Que as nossas filhas no serviço, trabalhar, tá louco. Onde é que já se viu, né? E fica aquela briga, né? Ele tenta, argumenta, né? Olha, não é isso, aqui é uma providência lógica, né? Para que o mecanismo doméstico funcione bem. Nós, na juventude, trabalhávamos para ajudar os nossos pais, por que os nossos filhos não podem? Né? Mas nada disso resolvia. A dona Mariana só olhava ferozmente para ele, né? Botava ainda a culpa no espiritismo, né? Essas teorias aí, reflexo do teu espiritismo inconsequente. Eu não vou colocar meus filhos a virar animais de carga. Então, assim, ele tentava, mas não conseguia, não tinha jeito. E para piorar, né? Os filhos viam isso acontecendo, viam que a mãe estava ganhando a batalha e ficavam lá ainda zombando do pai, né? Fazendo ele se sentir envergonhado pelo papel que ele fazia, que era de tentar levar os filhos para o caminho do bem. E aí o tempo passa e as coisas vão ficando cada vez piores. Os rapazes estão cada vez, né, como diz o texto, cada vez mais vadios, as jovens mais ociosas. O Joaquim vai envelhecendo, chega nos seus 65 anos, parecendo que tem mais de 100. Tão desgastado, cansado, judiado pela vida, trabalhando o tempo inteiro, carregando todo mundo nas costas. E nessa altura a coisa se complica ainda mais. Por quê? Os filhos se atiram nos jogos de azar, as dívidas vão aumentando, a coisa vai ficando cada vez pior, chega num ponto insustentável, ele já não consegue mais empréstimo, porque já está endividado, e aí quando a coisa fica feia, o que a pessoa faz? A pessoa vai para a prece. Tem algum problema em rezar, em pedir? Não tem. Né? A gente pode pedir o que quiser. A dona Mariana vai lá, se ajoelha em oração, já começa dando nos dedos de Deus aqui, como é que tu se esquece da gente? Né? E ela vai pedir.
E aí a gente vai lá para a lei de adoração para tentar entender o que é uma oração, né? o que é uma prece. E a lei de adoração nos traz, na questão 659, que sim, uma prece pode ser para pedir. Em geral, a prece é para louvar, pedir e agradecer. Mas pode ser para pedir, não tem problema. Pode pedir o que quiser. Pode pedir até o resultado do jogo, né, Thiago? Certo. A gente pode pedir, né? E a Dona Mariana, cega pelo egoísmo, né? Olhando só para o próprio umbigo, ela faz essa prece. Meus filhos sofrem injustiças, são feridos pelo destino humilhante. Acolhei as minhas súplicas, ajudai-me a levantar as energias do meu desventurado esposo, vencido e desanimado nesse mundo. Inspirai a seus chefes que lhe aumentem o ordenado miserável. Estou cansada de exigências, Senhor. Dignai-vos ajudar a meu coração aflito de mãe, não me abandoneis. Tende piedade dos meus filhos, dos meus pobres filhos. É uma prece? É lícito, digamos assim, a gente pedir por nós mesmos uma prece? Sim. Né? Vale pedir. A prece vai ser ouvida. Qualquer prece é ouvida. Né? Eu vou trazer aqui uma questão lá da lei de adoração. A resposta é um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena. Ainda mais no contexto aqui dessa obra. Podem as preces, por nós mesmos, mudar a natureza das nossas provas? A espiritualidade nos diz que as provas estão na mão de Deus. Cabe a Deus decidir se a gente vai levar essas provas até o fim ou não. Né? A prece, ela vai trazer bons espíritos que vão nos ouvir. Na pior das hipóteses, eles vão nos dar forças para a gente enfrentar as provações. Né? A prece nunca é inútil. Quando bem feita, ela nos fortalece. Ela faz com que a gente consiga encarar melhor as dificuldades. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Né? Claro que Deus não vai mudar a ordem natural das coisas por causa de um pedido de uma pessoa. Né? Ainda mais porque do nosso ponto de vista estreito, às vezes a gente está pedindo, não é bem o que a gente precisa. Né? Às vezes aquilo que para nós parece um grande mal, na verdade, é o remédio que a gente precisa. É o que a gente precisa enfrentar para seguir no nosso caminho. Né? Além disso, o texto ainda alerta, né? Quantos males que a própria pessoa não é o próprio autor daquele mal. Né? Quantas vezes a gente não está enfrentando aquilo por uma questão que nós mesmos construímos. Né? É a colheita, o plantio já foi feito. Todavia, as súplicas são atendidas mais do que a gente supõe. Às vezes a gente julga que Deus não ouviu, né? Porque Ele não faz aquele milagre que a gente pediu. Mas às vezes a gente não entende os caminhos pelos quais as coisas acontecem. Né? Muitas vezes é o nosso esforço que tem que nos tirar daquela dificuldade. Vamos ver que destino que teve a prece da Dona Mariana. Embargada de lágrimas, ela soluçou, terrivelmente desalentada, mas ela não viu que um espírito amigo estava ali, ouvindo a prece dela, abraçando-a carinhosamente, e ele ia fazer alguma coisa com aquela prece. Agora a gente conhece um novo personagem da história. Henrique, dedicado amigo de outras eras, um espírito familiar, talvez o anjo da guarda dela, estava ali, ouviu a prece dela, e não só ouviu, como ele resolveu chamar todas as entidades
que cuidavam, que zelavam por aquela família, para conversar e tomar uma decisão sobre o que fazer com aquele cenário. Então ele chama, né, os demais espíritos familiares, né, os anjos da guarda de todos da família, bota o pessoal numa rodinha ali, vamos conversar. E aí ele explica: meus irmãos, a súplica da nossa amiga comoveu-me fundamente. Precisamos auxiliá-la de forma decisiva. Creio que a solução caridosa e justa será chamarmos Joaquim à vida espiritual. Não é a solução que ela pediu, mas é a solução caridosa e justa para aquele cenário. Roguemos ao Senhor a permissão de romper os laços frágeis que o retêm às esferas do planeta, subtraindo-o do lar. A esposa e os filhos abrirão as portas da receptividade à inspiração superior, curando-lhes a cegueira. Vejo na medida a única providência aconselhável. Vejam que não é o que ela pediu, não é o que ela queria, não é o que os filhos queriam, mas, na opinião da espiritualidade que assistia a família, é o que eles precisavam. Ninguém discordou, todo mundo viu que assim, essa é a solução mesmo, né? 4 dias depois, Joaquim teve um ataque de angina e veio a falecer. E agora? Como é que fica a família? Primeira coisa que acontece, aquele reconhecimento quando já não é mais a hora, né? Sempre é a hora, né? Mas é um reconhecimento tardio. A família reconhece quem era aquele velhinho encurvado que botava o pão de cada dia lá dentro de casa, que trabalhava, que tentava orientar, mas não conseguia, né? A dona Mariana lamenta a perda, os filhos soluçam de dor. Que falta que faz, né? Aquele paizinho lá que ajudava tanto e que ninguém valorizava. Que eles zombavam porque ele estava tentando encaminhar os filhos para o trabalho. E depois? Semanas depois, os vizinhos, os amigos, veem que aquela mulher tirânica, né, agora está lá com gestos nobres e humildes. Pela primeira vez, né? E que quando ela recebeu o seguro que foi deixado pelo Joaquim, né, obviamente ele era previdente, tinha deixado ali alguma providência para a família, os filhos já estavam todos trabalhando. Trabalho honesto, digno, né? E à noite, em vez da farra, o repouso na bênção familiar. A gente pode fazer várias reflexões dessa história, né? Sobre a necessidade do trabalho, como a gente falou muito aqui, sobre a valorização daqueles que nos cercam, valorização da vida em família, sobre a importância da prece e a certeza de que a prece é ouvida. Só que nem sempre do jeitinho que a gente achava que ia ser. A solução caridosa, a solução justa, a solução que está conforme a lei de amor, justiça e caridade, ela nem sempre é aquela que a gente espera, aquela que a gente deseja. Mas com toda certeza é aquela que a gente precisa. Essa era a reflexão de hoje. Espero que a história tenha comovido vocês como me comoveu. É uma história que acho que deve acontecer muito por aí, né? Com pequenos detalhezinhos de diferentes aí, mas enfim. Mas é algo para a gente parar para pensar, né? Que nos convida à reflexão. É isso. Boa noite a todos. Obrigada, Paulo.